sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todos os irmãos que estão aí se unindo a nós nessa live. Obrigado pela companhia dos irmãos. E louvado seja Deus pela vida de cada um, de cada uma,
que entendem a importância desse momento, né? É um tempo da gente poder fazer o estudo da palavra de Deus, algo que é tão importante, né? Eu sempre digo que um dos eventos mais importantes de uma igreja é a escola bíblica dominical, né? É um tempo que a gente se reúne como igreja e a gente se divide em nossas classes para a gente poder aprender a Bíblia, né? E o objetivo desse espaço é suprir essa carência que temos desde os primeiros dias da quarentena, em que a gente não pode se reunir no templo, e o objetivo é que esse espaço, que esse momento aqui possa suprir essa nossa carência, né? Eu sei que não é igual a gente estar numa sala de aula, né? Nada se compara estarmos em nossas classes de EBD, né? Mas tentamos aqui fazer o máximo com que a nossa carência da EBD seja suprida por esse espaço, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? E quero dizer a todos que todos são muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Mas como a gente sempre faz, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a nos colocarmos na presença do Senhor em oração, rogando a Ele que Ele venha abrir o nosso entendimento e que possamos, uma vez tendo o nosso entendimento aberto pelo Espírito de Deus, possamos assim compreender a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? De onde você está aí, fale com o Senhor, coloque-se na presença do Senhor e peça ao Senhor discernimento para compreender o que será exposto através desse estudo. Peça a Deus entendimento da palavra. Peça a Deus que Ele fale ao seu coração. Peça a Deus em nome de Jesus. Pai, a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Por isso, nesse tempo, nós clamamos pela Tua presença sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa visitar cada um dos meus irmãos que estão participando, Deus, desse momento de estudo bíblico. E que aonde estamos, o Senhor possa trazer-nos o entendimento da Tua palavra. Pai, te peço que o Senhor nos conduza ao mesmo entendimento, que o Senhor nos conduza segundo o Senhor Deus a revelação do Teu Espírito, e que em nome de Jesus o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, durante e após esse estudo. Nós convidamos o Senhor para que o Senhor esteja ao nosso lado agora, e que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje, conforme anunciado, nós vamos estudar a lição de número 5. Talvez alguém que tenha, não sei se todos têm acesso à nossa revista que temos utilizado, nós temos estudado a vida de Paulo, né? A revista desse trimestre da nossa Convenção Batista Fluminense, ela se debruça sobre essa tarefa, estudar a vida de Paulo, e temos feito isso a partir de uma revista escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. E hoje, pela sequência de estudos, alguém pode até levantar essa questão, se é que já não levantou. Pastor, mas a sequência aí está, a lição 4 é o Cristo cósmico. Mas o senhor hoje está botando aí que nós vamos estudar a lição 5, Jesus, a mão amiga de Deus. É exatamente, irmãos, nós vamos estudar a lição 5 hoje,
tá bom? Essa lição, o Cristo cósmico, eu quero deixá-la um pouco mais para frente, porque nela há elementos da escatologia. O que é a escatologia? É o estudo dos últimos acontecimentos. Vulgarmente eu posso dizer que é o estudo do Apocalipse, tá bom, irmãos? Para a gente poder entender melhor. Então, como fala bastante dos últimos acontecimentos, acho por bem para a gente deixar ela um pouco mais para o final, tá bom? Então, um pouquinho mais para o final a gente vai voltar nessa lição 4, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar a lição 5, Jesus, a mão amiga de Deus. E o nosso texto básico é 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículos do 18 ao 21. Então eu convido você que está aí com a sua Bíblia em mãos, que você possa aí abrir a sua Bíblia em 2ª aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 18 ao 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o nosso texto básico e eu quero introduzir a nossa lição lendo o que o pastor Exaltino coloca na introdução da revista, onde ele vai dizer o seguinte: uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo é qual é o centro ou o ponto básico do conteúdo de sua mensagem. Durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé. E isso vai ser o nosso próximo assunto, o assunto da próxima lição. Mas sem depreciar esta doutrina, nos últimos tempos os teólogos têm apontado outra doutrina exposta pelo apóstolo e a veem como seu pensamento central, que é a doutrina da reconciliação. Isto não diminui a doutrina da justificação pela fé, como veremos no próximo estudo. Pelo contrário, amplia-a. Mas fiquemos hoje com a doutrina da reconciliação. Portanto, o que o pastor Exaltino está dizendo é que, por herança da reforma protestante, por sermos herdeiros da reforma protestante, durante muito tempo, a doutrina da justificação pela fé, ela foi considerada um tema central tratado por Paulo em suas epístolas. E repito, devido ao fato de sermos herdeiros da reforma protestante, sempre achamos isso, né? Quem talvez não esteja familiarizado tanto com a questão da reforma protestante, o que vai ocasionar todo o processo da reforma protestante é a descoberta ou redescoberta da doutrina bíblica da justificação pela fé, de que o homem não é justificado por obras. A gente falou isso na última quarta-feira, de que nós somos justificados pela fé, de que nós somos justificados por obra divina e não por obra humana. Então essa descoberta, ou
repito, essa redescoberta dessa doutrina bíblica culminou em todo o processo que nós chamamos de reforma protestante. E, por sermos herdeiros da reforma, durante muito tempo consideramos a justificação pela fé como tema abordado por Paulo. Só que, como diz o próprio Exaltino, pastor Exaltino, durante os últimos tempos, os teólogos protestantes têm olhado com outros olhos essa questão, e de que a doutrina da reconciliação, esta sim, poderia ser encarada como o tema central da mensagem ou da atenção do apóstolo Paulo. Bem, a doutrina da reconciliação, como assim denominamos, ela ocorre de forma bem clara em 4 conhecidas passagens das Escrituras. Como estamos trabalhando o pensamento de Paulo, em 4 conhecidas passagens de textos paulinos. O primeiro texto é esse que nós acabamos de ler, que é o nosso texto básico, que é 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, onde Paulo fala de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e, por consequência, ele nos outorga, como igreja, o ministério da reconciliação. Mas há outros 3 textos onde essa questão da reconciliação é tratada por Paulo. E eu convido você a abrir nesses textos. Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versos 10 e 11. Abra aí, por favor. Romanos 5, versículos 10 e 11. Você abriu aí? Romanos 5, versos 10 e 11, que dizem o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos o quê? A reconciliação. Então Paulo fala sobre a reconciliação aqui em Romanos 5, versos 10 e 11. Mas ele também vai abordar a doutrina da reconciliação em Efésios. Efésios, no capítulo de número 2. Efésios 2, versículos do 11 ao 16. Abra aí a sua Bíblia nesse texto. Efésios, capítulo 2, versículos do 11 ao 16. Olha só o que diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Novamente, a questão da reconciliação sendo abordada por Paulo. E o outro texto onde a doutrina da reconciliação está exposta com clareza é Colossenses capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses 1, versículos do 19 ao 23. Colossenses 1,
do 19 ao 23. Olha só o que nos diz. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Portanto, esses são os 4 textos onde a doutrina da reconciliação são expostas explicitamente por Paulo em seus escritos. Bem, o texto clássico é o texto que nós lemos, que é o suporte da doutrina da reconciliação, onde no versículo 19 de 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O conteúdo do evangelho, como diz o pastor Exaltino, fica bem claro. Ele é uma chamada de Deus para que os homens se reconciliem com ele. Esta é a boa nova. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. O substantivo grego para reconciliação é katalagê, cujo sentido é cessação de inimizade. A ideia é que 2 partes que antes eram hostis agora são amigas. É disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem antes eram campos opostos e agora se tornam amigos na pessoa de Jesus. Trocando em miúdos, essa é a doutrina da reconciliação. Os homens, o homem e Deus, até então, eram inimigos. Mas em Jesus, os homens passam a ser amigos de Deus. Por isso, o título da nossa lição é Jesus, a mão amiga de Deus. Bem, se reconciliação é essa ideia bíblica, é essa revelação de que homens são reconciliados com Deus por meio de Jesus, isso quer dizer então que existe uma inimizade entre Deus e o homem. Isso é uma questão clara nas Escrituras, de que o homem fora de Cristo, ele não está reconciliado com Deus, e que a inimizade entre os dois permanece. Então, se é verdadeiro a gente poder dizer que o Senhor ele propõe a reconciliação, também é verdadeiro dizer que se alguém não está em Cristo, se alguém ainda não estendeu a sua mão na direção de Jesus, que é a mão estendida de Deus, quer dizer que este que está fora de Cristo, por mais gente boa que seja, continua em inimizade contra Deus. É disso que as Escrituras vão dizer em vários textos. Quero convidar você a ler novamente Romanos 5,10. Olha só o que diz Romanos 5,10. Tenhamos em mente que Paulo está escrevendo a uma igreja, a um grupo de cristãos, a um grupo de pessoas que já tinham sido reconciliadas com Deus. Mas olha como é que ele vai dizer como era a nossa condição antes de sermos reconciliados. Ele vai dizer: porque se nós, quando
inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como é que Paulo vai descrever a condição de alguém sem Cristo? Ele é inimigo de Deus, ok? Então, nós que já fomos reconciliados, nós que somos filhos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Você que talvez ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus Cristo, a palavra de Deus deixa claro que há uma inimizade entre você e Deus. Por mais que você diga que ame ao Senhor, se não houve ainda a confissão de Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, há uma inimizade entre você e Deus. Quem diz isso é a própria Escritura. Olha só o que diz também Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, 7, que diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Paulo está dizendo que aquele que vive inclinado para a carne, fazendo a vontade da carne, e não estando, portanto, submisso à lei de Deus, este é inimigo de Deus. Está em inimizade contra Deus. Olha só o que diz, novamente vamos ler, nós lemos agora há pouco, mas vamos ler de novo, Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Colossenses 1, 21. É a mesma lógica lá de quando Paulo escreve aos Romanos. Ele está escrevendo uma igreja e ele vai destacar como que era a vida daqueles cristãos antes de serem reconciliados. E ele vai dizer no versículo 21, Colossenses 1, 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas vai dizer que antes da nossa reconciliação, nós éramos inimigos de Deus pela prática de nossas obras malignas. Olha só o que diz também Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, verso 4. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então quer dizer que se alguém é amigo do mundo, se alguém nutre amizade com esse sistema que Deus abomina, logo este indivíduo está em inimizade com Deus. Repito, por mais gente boa que essa pessoa possa ser, por mais bem intencionada que essa pessoa possa ser, se ela não entregou-se a Cristo, ela está em inimizade contra o Senhor. E aqui eu quero ler, continuar a leitura na página 31 da revista. No último parágrafo em diante, ele vai dizer o seguinte: isto sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo ele absolutamente santo, está em veemente oposição a toda forma de mal. Apesar de dizermos que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores. E como tais, amamos o erro e praticamos o mal. Quanto a Deus, lembremos desta expressão de Abacuque, que diz: tu que és tão puro, de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Abacuque 1,
verso 13. Esta inimizade não é de sentimentos. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe apesar de nossas boas intenções. E aqui é muito interessante a gente fazer esse destaque. Somos inimigos de Deus se ainda não fomos reconciliados com Ele por intermédio de Jesus. E isso não tem a ver com questões sentimentais, que não acabei de dizer. A pessoa pode ser gente boa, pode ser uma pessoa até honesta, um bom cidadão, uma pessoa de bem, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Pode ser uma pessoa maravilhosa. Pode ser uma pessoa até religiosa. Mas se essa pessoa ainda não aceitou a Cristo, a palavra de Deus vai dizer que essa inimizade continua. Porque ninguém é salvo por ser gente boa. Ninguém é salvo por obras. Somos salvos pela graça de Deus. Esse é o ensino bíblico. Por mais gente boa que alguém possa ser, pode estar perdido. Semana passada nós falamos do Cornélio. Lembram do Cornélio? Vai dizer que Cornélio era um homem gente boa. Cornélio fazia orações. Cornélio dava esmolas. Cornélio era um homem que fazia a ação social. Era um homem de família. Só que era um homem ainda perdido. De maneira que Deus vai enviar Pedro na casa dele para que ele pudesse ouvir a palavra da salvação e ser salvo. Porque Cornélio, por mais gente boa que fosse, estava perdido. Ainda era inimigo de Deus. E veja bem, gosto muito dessa definição que o pastor Exaltino coloca. Essa inimizade, ela não é sentimental, ela é moral. Talvez a pessoa não seja um ateu declarado, mas a pessoa pode ser inimiga de Deus, se ela ainda não aceitou a Cristo, ainda não se entregou a Cristo, ainda não recebeu a provisão da salvação por intermédio de Cristo, que é a mão estendida de Deus. Meus irmãos, entendido? Está claro essa situação? Se tiver claro, por favor, botem aí, pelo menos para eu poder ficar mais tranquilo, de saber que está claro essa situação para você. Se tiver bem, se eu precisar explicar algo a mais, coloca aí também, pastor, não entendi isso, ok? Pastor, me explica melhor sobre isso, porque isso ficou meio vago. Você fique à vontade para botar aí a sua pergunta, tá bom? Então, dito isso, percebemos então claramente que já definimos a doutrina da reconciliação, que a doutrina da reconciliação é Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso porque o homem sem Cristo é inimigo de Deus, ok? Mas como essa inimizade ela foi desfeita? Como foi possível, ou como é possível, essa inimizade entre o homem e Deus ser desfeita? Bem, alguns vão dizer que a inimizade entre Deus e os homens e Deus, elas são desfeitas, ou ela é desfeita através da reencarnação. Bem, é isso aí que o Espiritismo vai dizer, de que a reencarnação ela pode nos reconciliar com Deus, porque a reencarnação ela supõe que cada processo de reencarnação o homem vai melhorando. Bem, se o homem melhorasse, meus irmãos, eu acho que o mundo melhoraria, né? Mas o que a gente percebe é que o mundo tem cada vez mais piorado, né? Então, não é por aí. Outros vão talvez dizer, não, essa reconciliação ela se dá através de boas obras. Mas a gente sabe que não é através de boas obras. Outros vão dizer que a reconciliação se dá por intermédio de cerimônias religiosas
que acalmariam esse Deus irado. Também não é por aí. A gente sabe que a resposta está em 2 Coríntios, no texto que lemos, no capítulo 5, versículos 18 e 19, de que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. O que eu acho extraordinário é que Deus tomou a iniciativa de cessar a nossa inimizade com Ele. Ele nos propôs, ou Ele ainda nos propõe, a paz em Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. É obra de sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isto possível. A cruz é, portanto, o aceno do amor de Deus por nós. E isso é extraordinário porque quem provocou a inimizade fomos nós. O homem que pecou. O que nos constitui inimigos de Deus é o nosso pecado. E o homem pecou, mas o homem não pode se salvar. E Deus, em sua graça, faz o quê? Ele toma a iniciativa de reconciliar o homem consigo. Porque se Deus não fizesse isso, estaríamos todos nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Estaríamos ainda em profunda e absoluta inimizade contra Deus. Louvado seja Deus, porque Ele tomou a iniciativa. Ele foi o ofendido, mas Ele é aquele que propõe a reconciliação. Por isso, meus irmãos, que há um princípio bíblico também, que Paulo vai nos ensinar, e é um princípio bíblico também, primeiramente ensinado por Jesus. Que mesmo quando eu tenha um problema de relacionamentos com alguém, mesmo que eu não tenha criado o problema, eu devo tomar a iniciativa para que haja reconciliação. Quando Jesus mesmo vai dizer, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Eu não tenho que esperar o ofensor vir até a mim me pedir perdão. Se eu tenho consciência cristã, mesmo que eu seja o ofendido, eu tenho que tomar a iniciativa para reconciliação. Porque quando a gente faz isso, a gente está imitando o nosso Deus. A gente está imitando o nosso Pai, que quando ofendido pelo pecado humano, não esperou o homem tomar a iniciativa. Até porque o homem jamais tomaria a iniciativa de reconciliação. Por isso, então, Deus toma a iniciativa. A salvação é iniciativa divina. E vai dizer o texto que ele vem na direção dos homens, na pessoa de Jesus. O que chama atenção é que a gente percebe que Deus toma a iniciativa e ele não toma uma iniciativa sozinho. Ele toma essa iniciativa em Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso quer dizer que Deus, ele agia em Cristo. Deus e o Pai e o Filho são um. E o entendimento bíblico é que o próprio Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e sofrendo as dores naquela cruz. O Pai sofreu na cruz também, por essa perspectiva do ensino bíblico. Então a gente aprende, meus irmãos, que não existe esse negócio de Deus Pai iradão aqui desse lado, e Jesus vindo para abrandar a ira desse, e se colocar entre nós e Deus Pai para poder cessar essa briga. Não, o próprio Deus estava em Cristo. Porque geralmente quando a gente fala dessa doutrina da reconciliação, a gente coloca muito essa questão de um Deus irado de um lado e de um filho do outro, um filho adocicado do outro, se colocando como intercessor no meio dessa briga. Meus irmãos, não é por aí.
Não é o pai de um lado, o filho do outro, e a gente aqui no meio tentando, sendo manipulados nessa questão toda. Não é dessa maneira que a Bíblia coloca. A Bíblia coloca que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo os perdidos. Ok, meus irmãos? E a ênfase do Novo Testamento é, portanto, que o homem deve se reconciliar com Deus. O verso 20, ele vai dizer aqui: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Portanto, Deus toma a iniciativa em Cristo para reconciliar consigo o homem inimigo seu. E qual é o papel de nós que fomos reconciliados? Nós recebemos o ministério da reconciliação. De maneira que, como embaixadores agora do reino de Cristo nesse mundo, o nosso papel é exortar aos homens para que se reconciliem com Deus. Porque Deus, ele exorta os homens agora por nosso intermédio. E é muito interessante isso, porque Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo através da obra de Jesus. Ok? E agora Deus está na igreja rogando aos homens através da igreja que aceitem a obra da reconciliação. Bem, e a gente percebe que é o pecado, conforme eu já disse, que causa a inimizade entre Deus e o homem. E o versículo 21 de 2 Coríntios 5 vai dizer que Cristo morreu para levar os nossos pecados. Porque vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, não há mais motivos para continuarmos em inimizade contra Deus. Somos chamados para sermos agora amigos de Deus. A nova tradução da linguagem de hoje vai traduzir 2 Coríntios 5,18 da seguinte maneira: que tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Portanto, a doutrina da reconciliação, ela nos diz o seguinte: Deus quer ser o nosso amigo. Em suma é isso, meus irmãos. Deus quer ser o nosso amigo. Ele já propôs a amizade. Ele já propôs a reconciliação. Agora, não adianta você saber disso, eu saber disso, se eu não aceito a reconciliação. Ok? Então, trocando em miúdos, é exatamente isso. O homem pecou, constituiu-se em inimigo de Deus, o homem virou as costas para Deus, tornou-se inimigo de Deus, mas Deus, em sua graça, toma a iniciativa e Deus, em Cristo, busca reconciliar consigo o mundo. Ele faz essa obra na cruz através de Jesus, ok? Jesus leva sobre si os pecados de toda a humanidade, ele leva sobre si os pecados, ele se faz pecado, para que todo aquele que aceite agora a reconciliação possa ser feito justiça de Deus. Então Deus está conclamando o mundo através da igreja hoje, para que o mundo aceite a reconciliação por meio da fé. Ok? E aqui o pastor Exaltino ele vai concluir a lição com uma historinha bem legal, que ele vai dizer o seguinte, que ilustra muito bem essa questão da reconciliação, que ele vai dizer que em 1965
soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia já 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. Não há mais motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar sua mão amiga. E a igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Portanto, da mesma maneira que aqueles soldados foram encontrados se escondendo nas florestas, 20 anos depois da guerra ter acabado, porque eles acreditavam que a guerra ainda continuava, muitos de nós, meus irmãos, continuamos lutando contra Deus, em inimizade contra Deus, sendo que o Senhor já propôs a reconciliação há cerca de 2000 anos atrás. E aqui, para a gente poder pensar e agir, concluo com as palavras do pastor Exaltino, que nos diz o seguinte: primeiramente, de tudo que aprendemos hoje, a primeira coisa foi: estamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. Esta inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz. Em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece a sua amizade. Segundo, nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele já fez a reconciliação. É obra dele. A parte ofendida tomou as medidas para acabar a inimizade, e a nós cabe aceitar seu gesto de amor. Deus quer voltar a andar com os homens como fazia no Éden. Em Jesus ele veio habitar conosco e quer ser nosso amigo. E em terceiro e último, a igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com ele. Evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus. Eu não sei a quantos esse estudo, quantas pessoas terão acesso a esse estudo. Mas seja você que está participando ao vivo, seja você que assistirá depois, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu quero dizer uma coisa para você, confiado naquilo que as Escrituras nos revelam. Deus já está estendendo a mão para você há 2000 anos, através de Jesus. Portanto, como diz Paulo, como igreja, nós dizemos a você: reconcilie-se com Deus. Você não pode fazer nada. Você não tem como fazer nada para reverter essa situação, a não ser estender a sua mão na direção de Jesus. E isso nós fazemos por fé, reconhecendo nossos pecados, se arrependendo de nossos maus caminhos e confessando a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas.
O Senhor já propôs o fim da inimizade. E ela só pode ser terminada quando nós aceitamos a reconciliação através de Cristo, o nosso Senhor. E você que já aceitou a reconciliação, saiba que nós temos a responsabilidade, uma missão que nos foi delegada pelo Senhor, de fazermos o mundo conhecer a Cristo. Nossa missão como cristãos é conclamar o mundo para que se reconciliem com o Senhor. Eu quero orar com você, quero falar com Deus. Eu queria convidar você que ainda não se reconciliou com o Senhor, você pode se reconciliar com o Senhor aí, de onde você está. Eu quero convidar você que já se reconciliou com o Senhor a orar por alguém que ainda não se reconciliou. Talvez você tenha alguém da sua família que esteja longe dos caminhos do Senhor. Então vamos orar. Orar para que aqueles nossos queridos, amigos, familiares, aquele vizinho, aquela pessoa por quem temos tanta estima, aquela pessoa que a gente conhece, que precisa ser alcançada pela graça de Deus, oremos para que este coração seja quebrantado e essa vida possa experimentar a reconciliação com Cristo. Vamos falar com o Senhor? Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Muito obrigado por essa doutrina que é tão importante para nós. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo o Senhor propôs a reconciliação. Nós que por causa do pecado cometido estávamos em inimizade contra o Senhor, mas o Senhor tomou a iniciativa de, através de Jesus, poder nos reconciliar com o Senhor mesmo. E nós te agradecemos pela bênção da reconciliação. Nós te agradecemos porque o Senhor tomou a iniciativa. E hoje sabemos, à luz das Escrituras, que se o Senhor não tivesse tomado a iniciativa, nós estaríamos todos perdidos. Te peço, Senhor, por aqueles que estão participando desse estudo, por aqueles que estão assistindo ao vivo ou por aqueles que assistirão depois, que essa pessoa que ainda não se reconciliou com o Senhor, que ela se reconcilie o quanto antes. Que essa pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ela possa aceitar o teu amor o quanto antes. Que aqueles que já foram reconciliados contigo possam a cada dia assumir o ministério da reconciliação, onde possamos a cada dia conclamar aos homens para que se reconciliem com Deus. E nós oramos por aqueles amigos, por aqueles familiares que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Nós oramos pela salvação dessas vidas, Senhor, porque sabemos que o Senhor já tem estendido a tua mão amiga através de Jesus há 2000 anos. E que estes nossos amigos, que estes familiares que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, possam o quanto antes aceitarem a reconciliação através de Jesus. É o nosso pedido, Senhor, é a nossa oração. E te peço que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e que as benditas consolações e a comunhão do teu Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo, e logo mais às 19h30, permitindo o Senhor, vamos ter uma nova live, trazendo uma meditação bíblica, momentos de oração, tá bom? Então eu peço a você, que você também possa participar logo mais da nossa live de oração, que você possa convidar outros para estarem conosco nessa live de oração, lembrar um irmão da igreja, convidar alguém
da família, algum amigo, para poder participar dessa live, tá bom? E a gente poder logo mais compartilharmos da palavra do Senhor novamente e de um tempo de comunhão juntos aqui nesse espaço virtual. Olha, que Deus abençoe o seu dia, tá? Que Deus te dê um dia muito abençoado, que Deus cubra a sua vida com a graça dele e continue em oração. Nós vamos vencer esse tempo difícil de joelhos. Que Deus abençoe sua vida. Amém.